Advocacia de São Paulo. Estamos hoje recebendo no nosso novo episódio do CASP Podcast, OAB São Paulo, Caio Junqueira. Caio Junqueira, cientista político, jornalista e também advogado, que hoje vem à nossa casa para contribuir com os debates, para contribuir com as principais pautas que nós temos que dialogar aqui e principalmente trazer para a advocacia. A advocacia que também faz parte da vida do Caio, porque ele também é advogado e que pode hoje, né, dialogar com esta amiga, e aqui eu quero dizer, somos amigos de infância, estudamos juntos e hoje temos a oportunidade de estar nos reencontrando para trazer aí pautas positivas para a advocacia de São Paulo. Caio, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo e é uma alegria imensa a gente estar junto. Muito obrigado. Adriana, a gente se conhece há tanto tempo, estudamos juntos, né? Na mesma sala. Sem dúvida. Né? Durante a nossa infância, frequentamos os mesmos lugares e para mim é muito bom estar aqui com você. De coração. Eu acho que esse podcast vai ser um podcast assim com muito conteúdo, né? De todas as frentes que a gente quer trazer, mas também com muita emocionalidade, porque assim, eu acho que a emoção que a gente tem aí de estar junto aí, trazendo você dentro da sua área, podendo trazer resgate sobre a tua trajetória, sobre a sua vida e discutir essa questão com a advocacia é muito importante, né? Caio, fala um pouquinho pra gente dessa tua trajetória e principalmente, assim, desse teu alinhamento entre as questões jurídicas e o teu trabalho como jornalista, como cientista, aonde você acha importante você ter tido essa formação também como advogado e depois ter casado essa questão com o jornalismo, né? Bom, vamos lá. A minha primeira faculdade foi Direito e depois que eu fiz jornalismo, no meio da faculdade de Direito eu tranquei o curso, morei na Europa 1 ano, em Londres, e lá me veio uma luz da comunicação. Quando eu voltei, eu já não queria mais fazer Direito, mas aí como a gente aprende a posteriori, as decisões dos pais são importantes. Sempre importantes e corretas, e eu acabei terminando o curso de Direito, mas já querendo ser repórter e ser jornalista, né? Me veio uma luz, assim, da comunicação. Acho que a gente, ainda hoje, né? Hoje um pouco menos, mas na nossa época, né, Adri? A gente estava no terceiro colegial em 95, era pré-internet, enfim, eram poucas as carreiras, poucas informações sobre o que ser quando crescer. Mas então, eu acabei indo para Direito, optando pelo curso de Direito, que me foi muito bom e muito positivo, até para a minha profissão. Porque mesmo no curso de Direito, eu sempre... as disciplinas que eu mais gostava e ainda gosto, como jornalista político, Direito Constitucional e Direito Administrativo, né? As áreas ali de Direito Público. Então, eu já migrei, já fui direto para a política, eu consegui entrar como trainee da Folha de São Paulo, logo na sequência do curso, da finalização do curso de Direito, depois que eu peguei a OAB, e aí, então eu já continuei trabalhando com política. Porque o curso de Direito é um curso político também, né? O Direito é uma atividade extremamente política. Então, de uma maneira geral, a faculdade de Direito, como eu me dedicava mais a essas áreas do direito público, eu passei a cobrir, enquanto repórter, eleição, partidos políticos, Congresso Nacional, né? Depois eu morei em Brasília 10 anos, né? Entre 2010 e 2020. Então, a área da minha vida de jornalista é Congresso Nacional. É o que eu mais gosto. Eu fui setorista de Câmara dos Deputados, de Senado, enfim. É onde eu consegui encontrar, vamos dizer assim, o jornalismo com o direito, a política com o direito, porque você, no Congresso Nacional, você mistura processo político com processo legislativo, né? Então, o resultado, né, as leis e tudo que sai dali é resultado da política com o processo legislativo. Só que também, depois eu fui cansando um pouco, a gente vai ficando mais velho, você vai querendo expandir as áreas de cobertura. Então, hoje, eu tenho 45 anos, já voltei para São Paulo, depois de 10 anos, eu cubro meio que... Assim, eu cubro meio que quase tudo, né? Eu cubro os assuntos, tem pouquíssimas coisas... depois, como você vai ficando mais velho, quando você está no começo da carreira, você cobre aquilo que você tem mais afinidade, né? Mas depois você vai querendo. Então, hoje eu cubro, por exemplo... hoje, especificamente, eu já estou acompanhando a eleição na Venezuela.
Então, você fica buscando informações sobre a eleição na Venezuela, que acontece domingo. Né? Eleição dos Estados Unidos, é um assunto que eu estou mergulhado. Eu comecei a cobrir muito questão de petróleo também, não sei porque eu passei a gostar de cobrir esse setor. Eu cubro muito política econômica. Então, assim, eu já não cubro apenas as partes relacionadas a processo legislativo com o processo político. Hoje eu cubro, né? Então, acho que, na verdade, com o caminhar da tua profissão, você conseguiu trazer um pouquinho daquelas questões setoriais para um aspecto macro, onde você também consegue entrar, por exemplo, em alguns recortes que têm um contexto jurídico muito grande, que é a questão do direito internacional. Sim. Se você for falar, por exemplo, das legislações, das eleições, como você citou na Venezuela, como você citou, por exemplo, nessa polêmica com relação às legislações norte-americanas também, que tem um contexto tão diferente do nosso. Mas, Caio, eu acho que tudo isso te viabilizou-se porque você conseguiu, enquanto jornalista, trazer, né, todas essas frentes de atuação e hoje o seu trabalho acaba trazendo aí uma amplitude maior e eu vejo que também um desafio, porque ser jornalista no atual contexto de polarização é algo também difícil para você. Eu acho que até em termos, assim, de se posicionar enquanto jornalista, de se posicionar enquanto cidadão, né, sobre essas questões de polarização. Como discutir política frente ao cenário que a gente está vivenciando aí desses últimos anos? Então, na verdade, como discutir... Só para finalizar a pergunta anterior, o direito está em todo lugar. Onde eu olho o direito em qualquer área de cobertura... Onde eu olho o jornalismo em qualquer área, tem o direito ali. E ter feito a faculdade de Direito me ajuda, porque o direito está em todo lugar. Se eu vou discutir petróleo, tem regulação. Eleição, tem o direito eleitoral, enfim. Só para concluir. Sobre como discutir no ambiente de polarização, a minha estratégia é não discutir. O que eu tento fazer... eu tenho um perfil mais... vamos dizer assim, mais discreto, menos exposto. Eu me considero um moderado. Eu evito me expor muito. Aqui é uma exceção, muito por conta de você. Mas eu evito tomar posições. Eu acho que, assim, é claro que você acaba... A depender da forma como você constrói uma matéria, uma reportagem, uma apuração, a forma como você sugere um título de uma matéria, a forma como você conduz um programa, porque eu acabo conduzindo programas... eu faço programa com o William Vac, por exemplo, mas na ausência do Vac, eu que sou substituto dele. Toda sexta eu que faço o programa dele, nas férias dele, enfim. Então, eu acabo ficando 1 hora ao vivo conduzindo um programa. Claro que a forma como você... naturalmente faz o processo de apuração e de condução de um debate, de condução de um programa, já dá para sacar mais ou menos o que você pensa de determinados assuntos. Né? E isso é inevitável porque eu estou ali ao vivo, trabalho com televisão, enfim, não tem como fugir. Agora, eu não gosto de ficar palpitando sobre tudo, para todo mundo, em todo lugar. É um perfil meu. Né? Eu tenho rede social fechada, meu Instagram é fechado, né? Não quero que as pessoas saibam que eu estou na academia, o que eu estou fazendo, da sua vida familiar, ficar mostrando meus filhos, assim, eu sou assim, e eu acho que, enfim, tá dando certo agora, pelo menos por enquanto, porque não tem que, né, assim, e mesmo, eu não acho que, primeiro, eu tenho que ter opinião sobre tudo, as opiniões que eu tenho sobre as coisas, eu prefiro, na maior parte das vezes, guardar para mim e tentar ser o mais técnico e objetivo possível no trabalho de apuração e no trabalho jornalístico. Então, quem quiser ali, de alguma maneira, sacar ou tentar, o que esse cara pensa, dá para saber. Né? Agora, não precisa saber eu emitindo uma opinião. Eu prefiro que saibam eu emitindo uma apuração. Né? Trazendo objetividade para o trabalho. As bases investigativas, o que você conseguiu apurar, né? Porque, assim, você se considera uma pessoa progressista dentro dessas visões de investigação? Porque, assim, as pautas que você traz também são pautas progressistas, sim, né? Sim. Então, isso interfere, de certo ponto, numa polarização do contexto, por exemplo, até de amigos, de família. Tudo isso também tem essa questão que influencia, né? Sim, assim, eu defendo valores universais de
igualdade entre os povos, autodeterminação dos povos, direitos humanos, questões identitárias, direitos humanos. É claro que isso, assim, para mim é inevitável, né? Mas ao mesmo tempo também valores liberais de economia, né? De mercado, direito a livre mercado, direito à propriedade, né? Enfim, então eu tô meio que ali num vamos dizer ali num meio termo, né? Vamos dizer assim. Agora, claro que isso sim já eventualmente trouxe já desgastes, problemas, questões, desgastes. Ainda eu tenho um perfil mais, vamos dizer assim, moderado. Discreto, né? Assim, mas sim, já me trouxe problema, principalmente em época de eleição, né? 2022, principalmente, foi que nós, né, jornalistas, éramos muito, vamos dizer... taxados. Taxados e monitorados e controlados. Então, você falava uma coisa, aí de repente já estava na rede social, enfim. Mas é da vida também, não tá? É da natureza da profissão. E acho que se você se blindar e se proteger mais, evitando se expor, seja... a imagem, a família, e também evitando querer falar sobre tudo, porque a gente não consegue falar sobre tudo, não tem opinião sobre tudo formada, estruturada, né? Acho que às vezes as pessoas também acham que tem que falar sobre tudo. Nossa, dominam todos os assuntos. Não é possível, né? Assim. Porque assim, o que eu digo, Caio, eu acho que na verdade nós estamos num momento de polarização onde as pessoas elas querem taxar as outras de acordo com determinados alinhamentos, né? Então, por exemplo, se você é a favor de direitos humanos, de defesa de mulheres, de diversidades, quer dizer, então, que você é de pauta de esquerda. Quando, na verdade, muitas pessoas que são de direita também são claras e objetivas em defender esses valores, que são valores essenciais, né? Então, assim, eu acho que nós precisamos entender que determinados pontos sensíveis, que dizem respeito até à própria natureza do ser humano, independente de alinhamentos de direita ou de esquerda, estão na essência das discussões sociais e políticas, né? Das próprias pessoas. E, às vezes, algumas manifestações que a gente acaba trazendo para as nossas discussões, para as nossas defesas, acaba gerando alguns tipos de polêmicas. E aí eu entro num questionamento. Nós tivemos, na verdade, todas essas questões que envolvem as prisões, as manifestações do Supremo Tribunal Federal, e muitos advogados questionando, né, os limites do Supremo Tribunal Federal, esse excesso de ativismo, né, e outros advogados entendendo também que foi necessário ter alguns breques, né, até pelo sistema de freios e contrapesos. Então, assim, se você, de repente, discute alguma atuação de um juiz que é mais ativista, quer dizer que você é de esquerda. Agora, se você analisa um juiz que talvez seja mais legalista, mais positivista, quer dizer, então, que você é de direita. Então, nós, como advogados, temos esses problemas também, assim como você, como jornalista. Então, como que você vê esses reflexos das decisões do Poder Judiciário? Eu acho que até muito em razão do 8, né, de janeiro, que eu acho que isso aí foi o grande paradigma de tudo isso, com relação ao contexto. Então, Adriel, nesse aspecto específico, é possível você ter uma avaliação moderada? É possível ir pelo meio do caminho? É possível você ter uma interpretação de que o Supremo foi importante para conter autoritarismo e abusos? Mas é possível também? Quando eu digo é possível, eu entendo que o Supremo foi importante, mas eu entendo também que o Supremo avançou alguns sinais em diversos aspectos, né? Por exemplo, poxa, vamos pegar numa questão dos advogados. Não dá acesso aos autos, né? Em diversos inquéritos, o Supremo não dá acesso aos autos para os advogados. Isso não é correto. E mesmo sobre a pseudo ou até mesmo comprovada questão de soberania nacional. Sim, exatamente. Muitos investigados não sabem porque eles são investigados. Prisões prolongadas, né? Você tem prisões prolongadas ainda hoje, do 8 de janeiro. Prisões preventivas do 8 de janeiro, né? Estamos falando mais de um ano. Sem falar em operações ainda contra bolsonaristas com prisões preventivas até hoje, 170 dias, né? Então, assim, tudo que se criticou, por exemplo, com razão, na Lava Jato, prisões para forçar a delação premiada. Isso está sendo feito também. Eu tenho essa interpretação.
Agora, por outro lado, inevitável, que é a atuação do Supremo em diversos momentos, tanto durante o governo Bolsonaro quanto no próprio 8 de janeiro, foi relevante também como um movimento de contenção. Enfim, então dá para você olhar para um lado e dá para você olhar para o outro também, sem paixão nenhuma e sem tomar partido de ninguém, né? A gente está lidando com dados objetivos. Uma prisão preventiva, como existe hoje no Brasil, de 170 dias, é uma prisão absurda, né? Assim, enfim, então dá para você colher dos dois lados. Não dá para você falar, nossa, só isso aqui tá bom e só isso aqui tá ruim. Dá para você construir, observar e tentar ver que os dois lados podem estar certos, os dois lados podem estar errados em diversos assuntos. Mas ainda eu percebo que o judiciário está sendo muito bombardeado, né? Com relação a tudo que nós estamos vivendo hoje de contexto político, estão colocando na conta do judiciário, né? Então, isso também é uma questão que precisa ser apurada, né? Sim, porque, na verdade, o que aconteceu? O que a gente vive hoje é meio que, na prática, uma aliança política do judiciário com o executivo, né? O governo Lula, ele se aproximou... Assim, dá para ter diversas leituras sobre isso, mas o processo político acabou desencadeando nisso. Acabou tendo, em razão do 8 de janeiro também, em razão dos conflitos do governo Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal, após a eleição do Lula, após a posse do Lula e após o 8 de janeiro, houve uma aproximação muito intensa do Poder Judiciário com o governo Lula. E, de certa maneira, como o Poder Judiciário era o alvo já dos bolsonaristas, a partir do momento em que há uma aproximação em demasia com jantares, com churrascos, ministros do Supremo na casa de advogados, com ministros do governo Lula e vira tudo aquela maçaroca tudo junto, isso acaba insuflando os críticos tanto do lulismo quanto do Supremo, que são os bolsonaristas, né? Mas é fato que há uma junção, uma aliança e uma proximidade desses dois poderes. Tanto que a gente fala até na análise política, no jornalismo político, que o governo não tem maioria no Congresso, mas tem maioria no Supremo, né? Porque tanto que muitas das causas que o governo não consegue aprovar ou vencer no debate político, que é o foro adequado para se fazer esse debate a partir das matérias no Congresso Nacional, ele acaba judicializando via AGU e indo para o Supremo Tribunal Federal e ganhando, né? E muitas vezes em questões econômicas, tributárias, fiscais, com né? repercussões. Então, assim, e isso acaba dando motivo para quem já era crítico do lulismo e do governo Lula e do petismo e para quem já era crítico do judiciário e do ativismo judicial. Então, eu vejo acho que esse é o cenário e acaba motivando esses ataques e essas não justificando, digo motivando. Sim. Por isso que talvez a gente também tenha que repensar, Caio, a forma de composição e indicações dos ministros do Supremo, né? Isso é uma questão antiga, né? Que se discute muito sobre isso. Você concorda com a atual forma de composição e de indicação dos ministros do Supremo ou você acha que a gente tem que repensar isso também? Nossa, Adri, assim, de alguma maneira... me incomoda, como eu sou um cara, como eu estava falando, congressista, né? A minha cabeça é muito uma cabeça de congresso, de processo legislativo e processo político. Para mim, me incomoda o fato de ministros do Supremo serem quase praticamente vitalícios, né? Até 75 anos. E uma vez ali, se tornarem, assim... extremamente blindados, extremamente poderosos. São poucos, são 11 caras no nosso caso, e me dou bem e converso até com alguns deles, assim, né? Respeito, mas assim, eles não vão igual um deputado de 2 em 2 anos na rua pedir voto. E nem deveriam ir, né? Não deveria ser eleito. Mas eles não entendem ali esse jogo da rua, né? Por que um deputado e um senador pode ser xingado, ou um prefeito, e o ministro Supremo não pode, né? Para pegar um exemplo mínimo ali. Então, acho que
o debate mais razoável que vem tendo, que eu acho que é via Senado, ali com o Rodrigo Pacheco, é de dar mandato de 10 anos. Isso. Não me parece uma má ideia. De alguma maneira, o sujeito saber que ele vai voltar, de alguma maneira, mas eu não tenho uma posição... Por outro lado, a quase vitaliciedade dá uma segurança, né? De uma estabilidade, de guardiões da Constituição. Isso, e para ele ter mais segurança de que ele pode decidir de acordo com a consciência dele, com o direito de preferência. Mas dá uma segurança também. Mas penso que poderia ter algum elemento ali fiscalizatório, alguma coisa que eles não se ficassem tanto nessa... se sentindo ali que estão acima de tudo. Você sabe, Caio, que eu fico imaginando que talvez as representações que a gente possa ter de cunho, por exemplo, indicações da própria OAB, indicações, por exemplo, do Senado, indicações da Procuradoria-Geral, talvez seria também um caminho para esta representação ser mais democrática. Sim. Né? Talvez, assim, que os nomes fossem encaminhados pela sociedade civil, né? Então, acho que é uma construção importante. Além da questão dos prazos aí, de começo de mandato e tudo mais, a gente pensar também numa outra possibilidade de uma representação mais democrática, né? E assim, eu queria falar um pouquinho com você sobre também a sua posição como jornalista frente a essas questões dos alinhamentos. Então, você passou por vários meios de comunicação. Você já teve alguma situação onde você precisou, dentro das suas atividades, se alinhar à questão do entendimento daquele meio de comunicação ou de uma questão editorial, ou você sempre teve total independência? Não, eu acho assim, Indri, a gente sabe os lugares que a gente trabalha, em linhas gerais. E eu acho que, invariavelmente, as pessoas acabam trabalhando em lugares que eles têm um alinhamento de pensamento. Se você tem uma visão de mundo muito de uma maneira e o veículo X tem uma visão de mundo muito... Você não procura aquele lugar. Eu acho que, em linhas gerais, acontece isso. E se você, eventualmente, estiver dentro de um lugar que você, vamos supor, sentir que tem essa diferença muito grande quanto a um posicionamento específico, seja na economia, seja na política, você não entra naquele assunto, né? Você acaba... Tem maneiras de você trabalhar, assim. Eu não vejo... Eu acho que os jornalistas, em geral, têm essa visão. Eu não vejo ninguém nunca chega e fala, não vamos falar disso. Não vamos fazer isso. Isso não é dessa maneira. Eu acho que a gente não pode, porque dentro do contexto da formação de vocês como jornalista, isso também não pode ser aceito. Não, né? Isso não é assim, né? Agora, você... Eu, pelo menos hoje, por exemplo, eu tenho uma liberdade plena, assim. As pessoas não... Eu escolho os assuntos que eu quero, né? Eu não tenho uma cobrança, assim, sobre isso ou aquilo, ou vamos fazer assim, ou vamos fazer assado. Acho que tem muito mito disso. Tem muito mito fora disso. De redação. Fora de redação. Eu acho que era isso que eu queria conversar com você. Então, tipo assim, a liberdade de expressão, que é um direito constitucional que é dado a todas as pessoas, ela realmente acontece nos bastidores do jornalismo? Não, você imagina quão absurdo você... Acho que as pessoas muitas vezes pensam, chegou ali o patrão... E, imagina, você vai escrever, você não faz isso, você vai falar isso, não é assim. Isso é meio mito, assim. É meio mito. Então, isso fora. E como a profissão é muito restrita e são poucas redações, poucos jornalistas, isso acaba... E tem um momento de que o jornalismo é alvo, fica umas ideias assim meio amalucadas de que, né, a gente está defendendo o interesse. Não, porque... E a gente sabe também que o nosso emprego pode acabar a qualquer hora, né? Assim, o jornalismo vive muito em crise, né? Crises financeiras e tal. Então, você vê que jornalistas mudam muito de emprego. Então, a gente, sabe, tem essa concepção também, que pode acabar, ou seja, você não vai se vender
só para ficar naquele momento ali, sendo que amanhã você já não pode mais estar ali, pode ir para outro lugar. Você tem que preservar a sua identidade ética profissional. Sim, tem uma coerência também. Uma coerência. E assim, eu acho que tudo isso é um desafio muito grande para vocês que são jornalistas, Caio, porque a gente vive muito nessa questão das fake news. Eu acho que assim, o momento que nós vamos viver agora dos próximos pleitos eleitorais, até fazendo uma análise não só do Brasil, mas acho que também em termos internacionais, está muito ligado a toda essa questão da veracidade de informações, da lisura e da credibilidade que se dá ao que se informa. E vocês passam muito por isso também, né? Porque, assim, a pesquisa de fontes que você tinha lá quando você se formou, né? Vamos colocar aí há mais de 20 anos atrás, era completamente diferente do que a gente vivencia hoje. Então, e isso também atrapalha o trabalho jornalístico de vocês? Na verdade, ele aprimora, assim. Claro que ter um controle externo maior, como hoje tem, porque é por causa de rede social, por causa de fanatismos, de polarizações, ele acaba aumentando a nossa responsabilidade e a nossa precaução para que a busca por uma informação seja a mais segura possível. Então, pelo menos o que eu faço, e muitos dos meus colegas, tanto na CNN quanto fora, se a gente tem uma informação, a gente não publica só com base em uma fonte, né? Você vai bater com outra fonte. Se essa fonte está falando mal da outra, você vai e fala com a outra para ver se a outra quer falar alguma coisa. A gente procurar, pelo menos procurar, todos os lados que a gente está envolvendo em um texto. Então, se é um texto sobre... Sei lá, tem exemplos dessa semana, assim... essa semana, por exemplo, eu fiz uma matéria que era os servidores da ABIN mencionando uma paralisia da ABIN em razão das investigações que estão sendo feitas pela Polícia Federal. Aí você tem que procurar a Polícia Federal, você tem que procurar a ABIN, porque era uma informação em off. Falar, olha, meu caro, estão falando isso aqui de você. Isso é verdade, mentira? Você quer falar? Você quer contestar? Então, você tem mecanismos de evitar problema, tanto para dentro quanto para fora. Assegurar as suas fontes. E garantir que todo mundo possa falar no que você está produzindo. Então, isso é uma precaução assim, que eu pelo menos tenho, mas muitos colegas onde eu trabalho e fora de onde eu trabalho tem também. Sabe, Caio, que eu tenho uma curiosidade até com relação a essa questão de preservação das informações e das fontes. Eu acho que você deve ter passado por muitas investigações, por muitas pautas, aonde você se deparou com essas questões também. Então, fala pra gente como que funciona um pouco isso, né? Porque as pessoas... a lei garante o anonimato, né? Mas a gente sabe que nas atividades investigativas e nisso que você falou agora, de dar a oportunidade para as pessoas se manifestarem. Tem algum caso, assim, que te traz alguma vez um desafio que foi grande, assim, para você? André, sempre tem esses questionamentos, assim, internos, né? A gente sempre se questiona quando você está diante de uma história, às vezes mais, às vezes menos, mas desde a construção de um título até do lead, né? Que a gente chama no jargão, que é o primeiro parágrafo, né? Que é o mais importante e tal, onde você tenta... Toda semana você tem questionamento sobre isso. Pô, será que eu faço assim? Será que eu faço assado? A fonte falou. Será que ela está certa? Está querendo me usar? Claro que tem relacionamento de fonte que é com mais tempo, que você confia mais. Tem fonte que não erra. Mas eu precisaria pensar aqui em algum exemplo. Porque são tantos, né? Tantos. Não, é que eu produzo praticamente todo dia. Pelo menos uma informação. Às vezes 2, às vezes 3. Já teve dia de 5, já teve dia de 8. Meu né? Deus. Não, estamos falando de notas, né? Tá. Mas esse tipo de questionamento, ele é quase que diário. Assim, qual o melhor caminho seguir? Se a pessoa está passando, que interesse que ela tem, será que ela está certa? Daí tem que bater para outro, bater com outra fonte. Esses dilemas, assim, e eles são gostosos até, de certa maneira, né? A gente gosta de viver com eles, mas eles são quase que diários. Você ter, assim, chega numa hora que tem uma encruzilhada, que você tem que tomar uma decisão jornalística, muitas vezes solitária, né? Para evitar o erro, evitar o problema e ser correto. E ser justo, né? E não ser justo com eles, ser justo com quem vai ler, principalmente. Sim, sem dúvida. Olha, Caio, eu acho que a gente pode dizer assim, leva de jornalistas mais contemporâneos, mais novos como você,
a gente sabe que é muito desafiador, porque a formação, eu acho que até mesmo o encaminhamento da digitalização, de toda essa situação virtual que nós profissionais somos colocados, é um grande desafio, né? Então, eu acho assim que você consegue, na verdade, acompanhar tudo isso, mas eu também acho que você tem momentos de dificuldade de dialogar, talvez, com pessoas de momentos diferentes da sua vida, né? E eu faço muito um paralelo com a advocacia nesse sentido, porque eu acho que é um desafio muito grande para nós, advogados também, que estamos militando ali, trabalhar com as novas tecnologias, quando, na verdade, nós tivemos uma formação totalmente fora desse contexto virtual e digital. O que você diria, né, segundo a tua interpretação, segundo o que você pensa do seu dia a dia, para a advocacia que também está vivendo aí todo esse processo de revolução tecnológica, de estar cada vez mais conectado com mundos diferentes, né, e essa visão que você tem como jornalista, tendo também formação jurídica. Se você tivesse que dar um conselho, por exemplo, como jornalista para um jovem advogado, o que você falaria? Não, tem coisas... Eu falaria que tem coisas que só você, o advogado, pode fazer. E é isso que vai te diferenciar no mercado. Tem coisas que só eu posso fazer, eu enquanto repórter. Tem coisas que só você vai poder fazer. E não vai haver tecnologia nenhuma que vai vencer essa aptidão, o seu dom, ou o seu talento natural. Então, a despeito de ter inteligência artificial, de ter isso, de ter aquilo, tem coisa que só vai ser você enquanto ser humano. E pelo menos no jornalismo que eu noto, é isso que diferencia um profissional do outro, né? De ter aquela coisa que é só dele. Acho que essa é a primeira questão. E a segunda mas é um conselho geral, né? Trabalhar, focar, ser correto. Eu acho que é meio que por aí, assim, pelo menos como eu encaro. Acho que os profissionais hoje, mesmo com tanto de tecnologia, a diferença deles é no que só ele vai poder fazer. Seja na elaboração de uma tese jurídica, uma estratégia jurídica, na redação, em buscar Tem coisa que a máquina não vai fazer. Não vai fazer. E você deve ter tido muito essa percepção ao entrevistar muitas pessoas da área jurídica também. Então, eu tenho certeza que você, às vezes, entrevistou pessoas que são mais alinhadas às questões técnicas, que têm um diferencial, mas você também precisava de um parecer de uma pessoa, vamos colocar assim, da velha guarda, de um olhar diferente, né? Sim. Então, assim, é desafiador entrevistar pessoas da área jurídica? Sabe que eu falo muito com advogado. Muito. Tem fonte advogado, assim... E principalmente depois que eu voltei para São Paulo, né? Que São Paulo tem muito advogado. Quase 500 mil advogados. Quase 500 só Nossa. E São Paulo capital deve ser metade disso. Metade, né? Na verdade, não. O interior hoje tem mais advogados em números do que a capital. Para você ter uma ideia, Campinas, nós estamos com 14 mil inscritos. Nossa. Então, André, eu falo muito com advogado, encontro muito advogado pessoalmente. Quase todo dia eu falo com advogado. Advogado virou uma classe, assim, uma categoria que eu... Porque advogado tem muita informação. Sem dúvida. Além também dos seus consultores que trabalham na própria emissora, porque a gente sabe que tem advogados que trabalham só com essa questão, que é um ramo interessante também, né? Sim. Não, e a gente também, nos programas, a gente acaba levando muitas vezes advogados, seja principalmente criminalista, constitucionalista, enfim. Eu convivo muito com advogado. E gosto muito de conviver, noto diferenças, assim, tem muita diferença. Sabe uma coisa tem uma diferença que eu acho que é interessante? O advogado paulista do carioca, por exemplo. Porque eu passei um certo momento da vida também a demandar muito de advogados cariocas. E é completamente diferente, assim, o estilo, e na o época jeito de da Lava falar, Jato, estratégia. talvez de Brasília também. Sim, porque ali foi a grande ascensão dos criminalistas, né? Mas eu acho que cada um tem um perfil, cada um tem um jeito de falar, tem perfil mais técnico, tem perfil mais político. É muito interessante a pluralidade de perfis. Isso. É meio óbvio, né, dizer isso, mas é muito interessante. Assim, cada um é de um jeito. E eu já tenho mais ou menos, tenho os que eu falo, muito tributarista também, né? Agora com reforma tributária.
A gente tem ali, fala bastante com tributarista, leva na TV também tributarista. É muito interessante, assim, cada um de um jeito. Uns só querem falar em off, uns só querem falar pessoalmente, uns são mais técnicos, uns... É muito interessante, assim. Mas eu convivo muito com advogado. Quase que diariamente. Quase todo dia. Hoje eu falei com um. Olha aí. Hoje de manhã eu falei com um advogado. Então, sobre Venezuela, olha só. Olha aí. Sim. E agora nós estamos discutindo aqui sobre questões de OAB, sobre a importância da OAB abrir também para outras áreas, né? Acho que quando a gente pensou muito no seu nome, Caio, foi justamente em razão a isso. Não só por você ter a formação no direito, mas pelo fato também de você conseguir conviver também com a classe da advocacia. E eu sei que você tem muito orgulho também, porque eu acho que assim, te possibilitou te formar também enquanto pessoa, né? E quem sabe você volta pro lado de cá? Quer trocar comigo? Não. Se você quiser trocar comigo, a gente pode até fazer. Porque eu já te falei que assim, eu ainda no fundo, eu fico ainda pensando se eu não me daria bem com o jornalismo, assim, eu acho que, assim, uma coisa que me incomodava lá atrás era... Eu não sei se isso mudou, tá? Porque estamos em 2024 e a gente está falando de 2002, 2003. Esse excesso de formalismo, né? Uma questão, assim... A burocracia também, né? O jornalismo, para eu apurar uma matéria, eu não preciso, assim, não tenho muito, sabe? Eu venho aqui de camiseta preta. Muitas vezes, quando eu tenho mais intimidade com a fonte, eu vou como eu me visto todo dia, assim, né? Praticamente, jeans e camiseta preta. Então, isso me incomodava um pouco, assim, essa... eu achava, tá, gente? Não tô falando que é assim ainda. Enfadonho. E um pouco... Muito conservador, sim, né? Muito da tradição. E assim... E o jornalismo... E os jornalistas, eles... Fluem melhor. Eles são meio que o oposto um pouco disso, assim, né? Você vai numa festa de jornalista, você vê, né? Você vai numa festa de advogado é de um jeito. Vai numa festa de jornalista é de outro jeito. Sem assim, dúvida. Assim, não, o formalismo ainda... Eu não sei se hoje continua muito Continua, assim, na verdade, nós tiramos alguns rituais, né? Porque a gente já está, na verdade, com muitas coisas através do processo digital, né? Mas ainda temos as sustentações orais, onde o uso da BEC é necessário. No Supremo, por exemplo, você não entra se você não tiver com o traje, o blazer, não né? tinha negócio de saia? Então, já teve durante um período que as mulheres só usavam saias nos tribunais, mas depois, com a entrada da ministra Carmen Lúcia, ela um dia usou calça e a moda veio, né? Então, hoje dá pra ir, mulher pode ir de calça, sim. Sim, e assim, tudo isso, eu acho que com a entrada também da questão de mais mulheres nas carreiras jurídicas, isso também trouxe uma visão diferenciada, né? É lógico que a gente tem ainda um judiciário, principalmente se nós formos falar de um TJ São Paulo, predominantemente branco, de homens, sim, né? Aonde precisa de se analisar todo esse papel da gente trazer as diversidades para o judiciário, porque isso é importante, né? Eu acho que até para o Supremo também é importante, as diversidades raciais e de gênero, e as formações nas faculdades de direito, né? A gente precisa entender que todas essas matérias interdisciplinares são relevantes dentro de um contexto curricular para formar futuros profissionais mais abertos para outras frentes e não somente critérios de legalidade, né? Então, isso eu acho que é um desafio constante para nós que estamos nas carreiras jurídicas, né? Sim. E essa gestão vem fazendo muito isso, prova que te chamou aqui, que a gente precisava te ouvir, né? Sim, sim. Caio, dá uma última mensagem pra gente, né? Eu queria muito, assim, antes de finalizar aí com a sua mensagem e as suas conclusões, de dizer, assim, que é uma satisfação imensa para mim, porque passa um filme na minha cabeça de tudo que a gente passou, né? E saber que você conseguiu, assim, ter esse sucesso pessoal, profissional. E isso engrandece muito o ser humano, porque eu acho que quando a gente olha para as pessoas que fazem parte da nossa vida e a gente observa o sucesso dessas pessoas, esse sucesso reflete para a gente também, né? Então, obrigada por estar aqui. Eu sei das suas agendas e das suas correrias, e a gente fica muito feliz de saber que dentro de todas essas suas atribuições, você tem um espaço para vir conversar um pouquinho com a UAB São Paulo, né? Obrigada. Bom, vamos lá, Adri. Bom, primeiro, obrigado para mim também é muito legal fazer com você, principalmente a gente estudando na mesma sala, né? A gente era pequenininho, né? Era as mesmas festinhas. Nós começamos com 4, 5 anos. É muito legal. E a gente é apaixonado pela nossa cidade também, né? Bebedouro, baita cidade, né? Enfim, de qualquer modo. Você voltaria a morar em Bebedouro?
Eu não sei. Sabe que é uma reflexão, vira e mexe tem. Onde eu vou aposentar? Quando que eu vou parar? Mas eu gosto muito de São Paulo, assim. São Paulo me abastece muito culturalmente. Aqui a gente consegue ser mais anônimo, né? Essa coisa do interior, você vai lá, você é filho desse, você é pai desse, aí me incomoda um pouco. Não estou falando dos bebedores especificamente, né? Brasília era assim, por exemplo. Brasília tem... Hoje é a terceira maior cidade em população, mas se você pega só o plano piloto, são 800 mil, né? Então, assim... Então, você vai num restaurante, a pessoa já te vê, te conhece. São Paulo capital é bom. Seu anonimato e tal, e ninguém saber quem você é. Muitas vezes, como eu estou em TV, vira e mexe, às vezes alguém acaba reconhecendo e... Expondo, vindo, talvez, né? E vindo conversar, mas uma boa. Mas, enfim, eu acho muito legal ter vindo aqui. Eu agradeço muito a classe, né? Eu sou muito grato, como eu te falei. Eu convivo muito com os advogados, admiro. Acho uma faculdade muito bacana de fazer, um curso muito legal. Acho que o direito abre para tudo, assim, né? Você vê, né? Você pode ser um constitucionalista, um procurador, um promotor. Você pode virar um jornalista, como eu virei. Ele abre pode virar uma presidente de uma entidade, como nós tivemos em 90 anos a primeira oportunidade de estar assumindo aí a doutora Patrícia Vanzolini, a gente também junto aí nisso. Ele abre muito a cabeça, assim, você conhecer as relações de Estado, entre os Estados, do Estado com o cidadão, que é basicamente... o que a gente aprende ali na faculdade. Então, eu agradeço muito de ter vindo e muito aos advogados em geral. Principalmente os que me ajudam e que são minhas fontes. Porque, de fato, são pessoas bacanas, assim, acho que no geral. E agradecer, vim aqui. Para mim, uma honra muito grande estar contigo aqui. E pode contar comigo sempre. E parabéns pelo trabalho. Por dar oportunidade para um jornalista também vir até aqui. É isso aí. Estivemos hoje com Caio Junqueira, trazendo aí reflexões importantes para mais um episódio do CASP Podcast, OAB São Paulo. Nos acompanhem pelas redes sociais, que tem novos episódios a caminho, sempre com assuntos interativos de interesse da advocacia, mas também de interesse da sociedade. Fique conosco.